Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago pra vocês aqui os palpites do dia 3/8 do Bingão de Jogos, de muitos jogos bons. Cara, eu trouxe aqui, deixa eu ver, 3, 6, 9, 10 oportunidades, só jogaço de bola pra gente trabalhar. Vou deixar o bilhetinho pronto no final do vídeo e um bingão também pra gente torcer juntos, beleza? Na descrição tá o link do nosso grupo totalmente gratuito, então já se inscreve nesse canal, deixa o gostei aí e bora pro vídeo. Seguinte, o primeiro jogo aqui é Brøndby contra Viborg. Eu trouxe esse jogo aqui pra gente trabalhar gols. A Liga da Dinamarca voltou agora e é uma liga que eu gosto bastante de trabalhar gols, tá? O Brøndby, ele tem aqui pela Conference 1-0, tá? Empatou em 1-1, então tá classificado. Pega o Viking na próxima rodada, mas enfim, 1-0 em cima do Nordsjælland e 3-0 em cima do Silkeborg, uma equipe que vem numa fase até legal, tá? De jogos. E o Odense, o Viborg, perdeu de 3-1 pro Odense e 3-2 aqui pro Copenhague. Então esses dois jogos aqui a gente teve ambas marcam, beleza? E no confronto direto a gente vê uma sequência muito legal de ambas. 4-1, 3-3, 2-1, tá? 1-1. Então são jogos normalmente bem abertos e de gols. Então eu gosto bastante dessa operação de 1,5 gols no safe, a odd tá um pouco baixa, mas esse ambas marcam me agrada demais, tá? Me agrada muito esse ambas marcam nesse joguinho aqui do Brøndby contra o Viborg, combinado? E a gente tem o PSV contra o Go Ahead Eagles. Esse jogo aqui é da Supercopa da Holanda, jogo único, igual teve a Supercopa de Portugal, tá? Que foi Portugal contra Benfica, ó, Sporting contra Benfica, ficou 1-0 pro Benfica. Esse jogo aqui do PSV contra o Go Ahead Eagles o PSV foi o campeão da Liga, depois daquele vacilo gigantesco do Ajax, né? O PSV tomou liderança e foi campeão, e o Go Ahead Eagles foi campeão da Copa, inclusive tirou o PSV, se eu não me engano, na semifinal, tá? Então é uma equipe legal, esse Go Ahead Eagles, sempre ali do meio de tabela pra cima, quinta, sexta, sétima colocação, mas sempre dá trabalho para as equipes superiores ali, sempre dá trabalho para PSV, sempre dá trabalho para Ajax, para Feyenoord, para Twente, para AZ, sempre arranca pontinho dessas equipes. Então essa cotação de 1,27 pro PSV, pô, ela é até justa pelo que o PSG joga, mas eu acho muito baixa pra gente confiar, beleza? O Go Ahead Eagles é uma equipe forte. Os últimos jogos entre eles, olha, 3-2 pela Liga, no próprio, o Go Ahead Eagles venceu o PSV pela Liga 3-2, pela Copa, como eu disse, 2-1 a Red Eagles, tá? 3-0, 3-0, 1-0, 2-0, 5-2, 2-1, 2-0, 2-1, então que eu também gosto de trabalhar esse ambas marcam, porque vai estar pagando bem, por causa desse favoritismo do PSV, mas eu acho que ele pode sim sofrer um golzinho, pra mim é um jogo bem aberto, tá? Eu gosto bastante desse ambas marcam com cotação de 1,61. Às 4 horas a gente tem Botafogo contra Cruzeiro, beleza? O Botafogo na sexta colocação com 26 pontos, o Cabuloso com 34 pontos na segunda colocação, beleza? O Cruzeiro que vem de 3 jogos sem vencer, 0-0 contra o CRB em casa, tá? O CRB recuou, retrancou, o Cruzeiro não conseguiu furar a defesa do CRB, perdeu de virada pro Ceará dentro de sua casa e empatou com o Corinthians fora, beleza? Então, assim, era uma fase de vencibilidade muito forte do Cruzeiro, ainda é uma equipe bem competente, e a gente pega um Botafogo que vem de uma vitória por 2-0 na Copa do Brasil contra o Bragantino, jogando muita bola, não deu chance pro Bragantino, 1-1 com o Corinthians, um bom resultado também, venceu o Sport, empatou com o Vitória e venceu o Vasco, tá? Então, desde o retorno do Mundial, o Botafogo tem 5 jogos de vencibilidade, beleza? Dentro de casa, a gente vê que é uma equipe muito forte o Botafogo, tá? A gente puxa que o Botafogo é o quarto melhor mandante, 4 vitórias, 3 empates, não perdeu ainda dentro de casa, então vai ser um jogo difícil pra equipe do Cruzeiro. Mas eu gosto de duas coisas pra esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem travado, bem retrancado, tá? Os últimos jogos entre eles, a gente vê jogos bem under, né? Ó, 0-0, 0-0, 0-0, 2-0, 0-0, 1-1, 1-0. Eu acho que vai ser um jogo ali bem estudado das duas equipes, um joguinho bem under, porque o Cruzeiro tem uma defesa muito forte, o Botafogo também tem uma defesa muito forte, então eu gosto de duas operações pra esse jogo, tá? Eu gosto do handicap mais 1,5 pro Cruzeiro, por causa dessa cotação um pouco mais alta, ou seja, Botafogo pode vencer até por um gol de diferença, que dá green pra gente ainda, só dá red se o Botafogo fizer 2 ou mais gols, e eu gosto desse under 3,5 a 1,20 para completar um bilhetinho. Eu acho que esse é um jogo under, beleza? Então essas duas operações eu gosto bastante, combinado? Não puxaria a conta para nenhuma das duas equipes, apesar do Cruzeiro vir de 3 jogos sem vencer, ainda é uma equipe muito forte, tá? E o Botafogo também vem numa sequência bem legal, então pode se acontecer tudo nesse jogo, o Cruzeiro pode vencer, o Botafogo pode vencer, pode ficar empatado, então eu gosto dessas duas operações, beleza? Corinthians e Fortaleza. Aqui eu gosto de trabalhar uma operaçãozinha a favor do Corinthians em escanteios, tá? Vamos puxar aqui pra gente confirmar isso. Corinthians e Fortaleza, estatísticas, tá? Escanteios. Estamos aqui no Packball. Olha aqui, o Corinthians é bem forte em escanteios. Vamos puxar os jogos em casa do Corinthians. Corinthians que vem numa vitória muito braba, tá? Pela Copa do Brasil, no clássico contra o Palmeiras por 1-0, o jogo de volta agora lá no Allianz, muito difícil. O Fortaleza, que recuperou o caminho das vitórias por 3-1 aqui contra o Bragantino, tá numa sequência horrível, mas já voltou a perder pro Grêmio, então tá numa fase bem ruinzinha, tá? O Corinthians em casa, contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, fez 4 cantos, contra o Cruzeiro em casa, foram 4 cantos a 2, beleza? Contra o Bragantino, foi 10 cantos a 2, e contra o Vitória, foram 8 escanteios a 3. Então o Corinthians é uma equipe bem forte em escanteios, e eu gosto de trabalhar o Corinthians para ter
mais escanteios no primeiro tempo, beleza? Eu acho que o Corinthians vai começar numa pressão bem forte, vai dar um gás essa vitória aí que ele teve contra o Palmeiras, mesmo tendo o jogo de volta. E o Alberto tá de volta, Depay fez gol, tá uma equipe bem completinha, bem forte a do Corinthians e pega um Fortaleza muito mal no campeonato. E é um jogo que o Corinthians tem tudo pra voltar a vencer aqui no Campeonato Brasileiro e somar 3 pontinhos, beleza? Então eu vou nessa operação pro Corinthians ter mais escanteios no primeiro tempo. Chapecoense e CRB. Aqui eu vou trabalhar uma operação que eu trabalho muito na Série B, vocês já conhecem, tá? Quem me acompanha mais tempo sabe. Chapecoense, primeiro time a marcar, tá? Chapecoense para ser a primeira equipe a marcar, beleza? A Chape é muito forte dentro de casa, olha, 6 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Se a gente pega os jogos aqui dela em casa, a gente vê que ela tá numa fase bem legal, marca bastante gol. A gente, inclusive, trabalhou pra Chape marcar o primeiro gol na partida contra esse jogo do Volta Redonda e com 8 minutinhos foi 1x0, 11 minutos 2x0. Saiu muito rápido esses gols, beleza? E jogando fora, olha a fase do CRB. O CRB ele é muito forte lá, tá? No seu estado, lá no Nordeste. E quando ele sai pra visitar as equipes, normalmente ele passa aperto, que é o que a gente tá vendo. Perdeu pro Avaí, que é lá do sul também do Brasil, igual a Chapecoense, 1x0. Ferroviária 1x0. Atlético Goianiense 2x1, empatou com o Operário, perdeu pra Vila Nova. E tem um jogo de volta contra o Cruzeiro CRB, né? Vai jogar dentro de casa, mas tem um jogo de volta. Então vai viajar pra pegar a Chapecoense e depois tem que voltar pra jogar em casa contra o Cruzeiro, onde vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, mas fora as vagas, ó, vale o cobrezinho, tá? Vale a grana no bolso. Então, o CRB tem tudo talvez pra ir até com um time misto aqui, poupar alguns jogadores. O foco é na Copa do Brasil. E a Chape não tá nem aí pra isso. A Chape já tá aqui no G4 e vai pra cima sem dó, tá? 25 gols marcados, é o melhor ataque aqui. Junto, o Avaí tem 26, né? O segundo melhor ataque da Série B. Então o Chapecoense marcar o primeiro gol. Eu gosto demais dessa operação e tenho muita confiança sobre ela, tá? Ceará e Flamengo, bora lá. Aqui é um jogo que eu gosto de gols. O Flamengo tem um jogo de volta contra o Atlético, provavelmente vai com o time titular, mas o Flamengo já decidiu que o foco dele é no Campeonato Brasileiro, tá? O Ceará também não é uma equipe ruim, é uma equipe boa, forte, venceu o Cruzeiro, então por 2x1, então vem ali numa fase bem legal, um confronto bem bacana. Eu gosto de trabalhar 1,5 gols aqui a 1,50, combinado? Pra mim tem tudo pra sair essa operação aqui de 1,5 gols. Atlético e Bragantino, bora lá. O Bragantino que vem numa fase bem ruim, né? Parece que acabou o gás do Bragantino, ele perdeu. Empatou com o São Paulo, perdeu pro Vitória, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Fortaleza e tomou 2x0 pro Botafogo na Copa do Brasil. Então tem um jogo de volta ainda. Beleza? O Atlético também tem, mas fez uma vantagem de 1x0 e agora o jogo é na Arena do Galo. Então o Atlético tá mais tranquilo em relação a isso. Beleza? O Bragantino vem numa fase bem mal. Aqui eu gosto de duas operações. Eu gosto de pegar um golzinho da equipe do Galo, beleza? Eu vou confiar no Atlético em casa, vou pegar um golzinho da equipe do Atlético Mineiro e Galo pra ter mais de 2,5 escanteios no primeiro tempo. Olha a linha, mais de 2,0 barra 2,5 escanteios. Se a linha do 2,0 tiver uma cotação legal, vai nela, porque 2 escanteios anula, 3 é green. A gente não precisa desse terceiro. Às vezes saiu só 2 cantinhos ali, o Atlético marcou cedo, então fica interessante. Mas eu gosto dessa linha de 3 cantos HT pro Galo, tá? Eu acho que vai ser um jogo de muita pressão do Atlético, tá com moral, venceu o Flamengo, então eu gosto bastante dessa operação, beleza? Atlético Paranaense e Paysandu. Bora lá. Atlético Paranaense aqui na 11ª colocação, marcou 24 gols, sofreu 26, vem de uma derrota pro São Paulo por 2x1 e o Paysandu aqui com 18 gols marcados, 21 gols sofridos. Aqui eu gosto de gols também, beleza? O Paysandu, olha que a gente pega 1,5 dos últimos 10 jogos na verdade, tem uma sequência bem ruim, né? Dos últimos 5 jogos aqui, 4 teve 1,5 gols, tá? Os últimos 4 aqui saiu. E o Atlético Paranaense é essa loucura aqui. Ambas marcam todo jogo, 1,5, 2,5. É só jogo pirotécnico, o marca e sofre muito. Então aqui eu vou trabalhar esse mais de 1,5 gols também, beleza? A 1,36 eu gosto bastante dessa operação. Vitória e Palmeiras, bora lá. Palmeiras na 3ª colocação, tem o jogo de volta contra o Corinthians, beleza? O Vitória não tem, não está na Copa do Brasil. Vamos puxar aqui. O Vitória, que vem de um empatezinho contra o Mirassol, um empate bom, tá? Porque o Mirassol vem numa fase bem legal. Empate contra o Sport, venceu o Bragantino, perdeu pra Inter, pro Confiança na Copa do Nordeste, tá? E vem numa fase aqui bem under, na verdade. E a gente pega o Palmeiras aqui, perdeu pro Corinthians, né? Mas vem vencer o Grêmio, venceu o Fluminense e venceu o Palmeiras. Ó, e venceu o Atlético Mineiro. Pô, eu acho que o foco do Palmeiras é mais esse Brasileirão do que na Copa do Brasil, tá? Sendo bem sincero pra vocês. Então eu gosto desse dupla chance Palmeiras. Palmeiras é uma equipe bem mais forte do que a equipe do Vitória e eu vou confiar nesse Palmeiras ou empate, beleza? Eu gosto também de escanteios no primeiro tempo. Vamos ver aqui se tem esse padrão mesmo, de 3,5 cantos HT. Vamos puxar aqui, ó, o Vitória no primeiro tempo, olha, 6 cantos, 4 cantos, 8 escanteios contra o Cruzeiro, e o Palmeiras é bem forte escanteio no primeiro tempo, 6 contra o Grêmio não bateu, 3 contra o Fluminense, 7 contra o Atlético, 6 contra o Mirassol, então eu gosto bastante, tá? Ó, Botafogo e Palmeiras pelo Mundial, podemos considerar 8 escanteios, então eu gosto aqui de Palmeiras ou empate, tá? Eu gosto também de mais de 3,5 cantos no primeiro tempo, uma operação também que eu gosto bastante, eu acho bem legal. Internacional e São Paulo. Pô, essa odd do São Paulo aqui é loucura, tá? São Paulo vem já com vantagem na Copa do Brasil, beleza? Venceu por 2x1 o Atlético Paranaense. O Inter perdeu dentro de casa pro Fluminense, vai ter que viajar pro Rio pra jogar. E o Inter não vem jogando bem, cara. Não vem jogando bem. O São Paulo, pelo contrário, já vem numa fase bem legal. Olha o São Paulo, vem de 4 vitórias seguidas. Venceu o Corinthians por 2x0, venceu o Juventude, venceu o Fluminense e venceu o Atlético Paranaense, tá? Vem numa fase bem legal. E o Inter aqui não vem entregando um bom futebol já tem um tempinho. Então, eu vou pegar aqui um handicap mais 1 pro São Paulo, tá? Vai estar numa cotação bem legal. Acho que o São Paulo é capaz, sim, de vencer ou empatar esse jogo. Se vencer ou empatar é green. Se perder por um golzinho pro Inter, anula a nossa operação. Então, handicap mais 1 pro São Paulo, beleza?
Pô, muito palpite da hora, muito jogo bom, muito jogo interessante, beleza? Pra gente trabalhar. Então é isso, turma. Vou deixar o bilhetinho aí e um bingão pra gente trabalhar. Deixa o like pra dar aquela fortalecida na gente. Um grande abraço, até amanhã. Fui!